As mulheres coruja. Na cultura nativa americana, a coruja é um símbolo de morte. Portanto, naturalmente, as mulheres coruja são a encarnação da própria morte. Contos de Tribo e Amada descrevem a Atá-Cleá como 5 mulheres altas, voando caverna após caverna na região da Califórnia, à caça de presas. Elas comiam todos os tipos de criaturas e especialmente humanos. As mulheres corujas enganam as pessoas ao imitar a linguagem humana e assim atraí-las para suas armadilhas. Certa noite, os Shastas estavam acampados, cavando raízes, e um menino da tribo foi arrebatado por uma das mulheres coruja. No entanto, ela não comeu ele, mas tentava atacá-lo de todas as formas. 3 dias depois, o garoto conseguiu escapar e correu de volta para sua tribo. Essa história era contada de geração em geração na tribo Shastas, que ficava nas profundezas das montanhas da Califórnia, cercada por uma densa floresta. Os nativos viviam em paz e harmonia, mas à medida que as sombras se estendiam durante a noite, a atmosfera mudava. Eles temiam as lendas ancestrais e falavam de 5 mulheres corujas, as temidas Atá-Cleá. Uma jovem chamada Maia ouviu essas histórias desde que era criança. Ela costumava perguntar aos mais velhos sobre a veracidade dessas lendas, e todos concordavam com o mesmo medo nos olhos. Fique longe das cavernas, minha querida, especialmente quando a noite cai. As mulheres corujas são reais e famintas por carne humana. Eles lhe diziam. Porém, certo dia, a curiosidade superou o medo de Maia. Ela tinha ouvido falar de uma caverna misteriosa, escondida atrás de uma cachoeira, onde se acreditava que as mulheres corujas se reuniam para planejar seus ataques. A jovem decidiu que era a hora de enfrentar seus medos e desvendar o mistério. À medida que a noite se aproximava, Maia seguiu um estreito caminho através da floresta escura até chegar à cachoeira. A água rugia como um trovão enquanto ela se aproximava, e a atmosfera estava carregada de um ar sombrio e opressivo. Ignorando os sussurros do vento, ela atravessou a cachoeira e adentrou a caverna escura. No interior, o ar era frio e úmido, e os ecos de suas pisadas pareciam ser respondidos por algo sinistro e distante. Ela continuou em frente, acendendo uma tocha para iluminar o caminho. A luz tremulante revelou pinturas antigas nas paredes, retratando as lendárias mulheres corujas, em suas formas assustadoras. De repente, Maia ouviu um sussurro suave, quase inaudível. Ela parou, segurando a respiração, tentando identificar a fonte do som. Então, para seu horror, as sombras ganharam vida e 5 figuras escuras emergiram das profundezas da caverna. Eram as mulheres coruja. Seus olhos brilhavam como brasas ardentes e suas asas escuras se agitavam com ameaça. Maia tentou recuar, mas era tarde. As criaturas a cercaram, bloqueando qualquer possibilidade de fuga. Ela podia sentir o hálito frio e fétido delas em sua pele, enviando arrepios por todo o seu corpo. As mulheres coruja falaram na língua do povo de Maia, os Shastas. Maia conseguia entender suas palavras e a intenção delas era caçar Maia dentro da caverna e devorá-la. Elas riam uma risada arrepiante que ecoava pelas paredes da caverna.
Sabendo que estava prestes a se tornar uma vítima, a jovem lutou para manter a calma. Mas antes que as mulheres coruja pudessem atacá-la, um rugido ensurdecedor ressoou pela caverna. Outras criaturas nativas das profundezas da floresta haviam sido enviadas pelos espíritos protetores. Uma horda de lobos famintos se lançou sobre as mulheres coruja. O que se seguiu foi uma batalha selvagem e sangrenta. Os lobos uivavam enquanto rasgavam as asas das mulheres coruja, que guinchavam de dor e raiva. O chão da caverna se transformou em um campo de batalha sangrento, e Maia aproveitou a oportunidade para escapar. Enquanto fugia, ela podia ouvir os sons horríveis da luta se desenrolando atrás dela. Correndo de volta, através da cachoeira, Maia jurou nunca mais desafiar as lendas assustadoras de sua tribo. Ela aprendera da maneira mais difícil que os contos sombrios muitas vezes continham uma centelha de verdade. E assim, a noite das mulheres coruja terminou em um banho de sangue. A caverna onde as Atacleá viviam foi destruída por uma força mística muito poderosa. As mulheres coruja nunca mais foram vistas de novo. No entanto, ainda são consideradas pelos nativos de várias tribos como os seres mais perigosos da Terra. A floresta e suas cavernas escuras permaneceram proibidas por muito tempo, lembrando que o terror real se ocultava em suas profundezas. A maldição do espantalho. Emily, uma jovem adulta, retorna à fazenda de sua família após receber a notícia do falecimento de seu avô, o Sr. Johnson. Ela não visitava a fazenda há anos devido a conflitos familiares e a atenção de seu avô. Ao chegar, Emily é recebida por Tom, um antigo amigo de infância que ainda trabalhava na fazenda. Tom é um homem tranquilo e supersticioso, que teme a lenda do espantalho que assombra os campos. Emily, no entanto, é cética em relação a essas histórias e acredita que o espantalho é apenas uma criação da imaginação do avô para afastar intrusos. À medida que a noite cai, Emily começa a sentir uma presença inquietante na fazenda. Sons estranhos ecoam ao vento, e o espantalho parece estar em lugares diferentes toda vez que ela o olha. Ela tenta ignorar esses eventos, atribuindo-os ao estresse da viagem, ao luto pela perda do avô e aos comentários supersticiosos de Tom. Entretanto, o ambiente torna-se cada vez mais opressivo e Emily começa a encontrar símbolos estranhos gravados em algumas partes da fazenda. Ela decide pesquisar a história de sua família e da fazenda, em busca de pistas sobre o passado misterioso do lugar. Conforme Emily investiga, revirando as coisas que pertenciam a seu avô, ela descobre diários antigos que narram eventos sinistros ocorridos décadas atrás. Ela também descobre que a família Johnson manteve segredos obscuros ao longo dos anos, e o avô dela era o responsável por esconder a verdade sobre o espantalho e a maldição. Emily descobre que o espantalho era, na verdade, um homem chamado Caleb, um trabalhador da fazenda que foi injustiçado pela família Johnson. Caleb foi acusado injustamente de um crime que não cometeu, e movido pela ira e desespero, ele amaldiçoou a fazenda antes de ser executado pelo seu avô. Sua maldição tornou-se um espantalho, um ser sobrenatural que vagava pela fazenda buscando vingança contra a família Johnson. Conforme a verdade vai se revelando para Emily, o espantalho se torna cada vez mais agressivo e sanguinário. Ele começa a atacar os moradores da fazenda, e a escuridão toma conta do local. Tom, o amigo de infância de Emily, revela que ele próprio já foi perseguido pelo espantalho e que a lenda é real.
Determinada a quebrar a maldição e proteger os poucos moradores sobreviventes da fazenda, Emily convence Tom e alguns outros a se unirem a ela para encontrar uma maneira de derrotar o espantalho. A luta contra o espantalho se intensifica. Emily passa a ter visões horríveis e ilusões assustadoras da presença sobrenatural do ser amaldiçoado. Emily é atormentada por pesadelos e visões perturbadoras envolvendo o espantalho e o passado sombrio da fazenda. Ela vê o espantalho ganhando vida em seus sonhos e sente sua presença espectral ao seu redor durante o dia. O relacionamento tenso com seu avô, o Sr. Johnson, deixa Emily com sentimento conflitante de raiva e mágoa. Ela se culpa por não ter se reconciliado com ele antes de sua morte e se pergunta se suas ações podem ter contribuído para a maldição que aflige a fazenda. Ela sente uma grande responsabilidade em proteger os moradores e evitar que o espantalho os machuque. Se culpa por ter ficado longe da fazenda por tanto tempo e sente que poderia ter evitado uma tragédia se tivesse voltado antes. Enquanto os eventos sobrenaturais se intensificam, Emily se sente cada vez mais sozinha. Ela acredita que ninguém mais pode compreender os terrores que ela enfrenta e teme que seus amigos possam abandoná-la caso a situação se torne perigosa demais. Emily deve enfrentar seus próprios medos e fraquezas. Ela descobre que para quebrar a maldição, precisa fazer sacrifícios e confrontar os segredos sombrios de sua família. Os diários do Sr. Johnson mencionam um antigo ritual de purificação que pode enfraquecer a maldição do espantalho. Esse ritual envolve a coleta de ervas e elementos naturais específicos encontrados na fazenda durante a noite de uma lua cheia. Emily precisa encontrar também o livro de receitas de sua avó, que foi perdido há muito tempo, para aprender a executar o ritual. Durante as buscas pelo livro, símbolos misteriosos são descobertos em um antigo altar da fazenda. Esse símbolo é conhecido como o Olho da Redenção e acredita-se que seja capaz de desfazer maldições e libertar espíritos aprisionados. Emily precisa entender o significado e a manipulação correta dos símbolos para usá-los em seu benefício. Enquanto tenta entender, um antigo medalhão é encontrado escondido em um baú empoeirado no sótão da casa. Esse medalhão é a chave da memória e possui a capacidade de revelar memórias e segredos esquecidos. Emily usa o medalhão e mergulha nas memórias de sua família para descobrir detalhes cruciais sobre o passado de Caleb e sobre o que aconteceu para que a maldição fosse lançada. Enquanto ela está envolta nas memórias antigas de sua família, Tom encontra uma canção antiga em um livro da biblioteca da fazenda. Acreditava-se que essa canção tem o poder de acalmar espíritos atormentados e libertá-los de sua prisão sobrenatural. Munida de todos esses artefatos, Emily segue sozinha para as ruínas antigas que existem no terreno da fazenda, uma antiga construção de uma capela, onde seu avô praticava esses rituais e que foi destruída pelo espantalho. Emily descobre ali um portal que leva ao mundo dos espíritos. Esse portal pode ser uma passagem possível para enfrentar o espantalho em seu próprio reino. Usando o livro de receita, ela começa o ritual. Munida do medalhão e a canção, ela consegue abrir o portal. No mundo do espantalho, Emily precisa enfrentar tanto o horror sobrenatural do espantalho, quanto o confronto com suas próprias emoções e traumas. A superação desses tormentos é fundamental para o sucesso da missão e de quebrar a maldição e trazer paz à fazenda e à sua própria alma atormentada. No clímax da batalha, Emily confronta o espantalho diretamente, enfrentando seus próprios medos e o passado obscuro de sua família. Ela precisa fazer uma escolha difícil para colocar um fim ao terror que assola a fazenda e proteger os poucos sobreviventes.
Com coragem e determinação, Emily consegue quebrar a maldição do espantalho, libertando Caleb da sua forma amaldiçoada. O espantalho se desintegra em palha, e o espírito de Caleb, preso ao seu desejo de vingança, é liberto. A fazenda é purificada do mal que a assolava, e a família Johnson, representada na pessoa de Emily, finalmente enfrentou seu passado e a injustiça cometida contra Caleb. Emily decide transformar a fazenda em um local de esperança e renovação, abrindo-a para a comunidade local e oferecendo ajuda a quem precisa. O espantalho agora, livre da maldição, encontra a paz e o descanso nos campos onde uma vez foi amaldiçoado. A fazenda, antes assombrada pelo terror, torna-se um lugar de memórias felizes. A Maldição do Espantalho é uma história de terror sobrenatural que mostra a jornada de Emily e seus amigos, onde eles descobrem que enfrentar a escuridão interior é tão importante quanto vencer os terrores sobrenaturais. Pégasus. Quando a Terra estava em seus primórdios e os deuses ainda a visitavam, um oráculo chamado Tebes falou das criaturas místicas e seres mágicos que coexistiam com os humanos. Contou sobre um cavalo alado de nome Pégasus, que estava destinado a cumprir uma importante profecia. O Pégasus em questão era chamado de Luminus, porque possuía asas que brilhavam como o sol, e uma crina dourada que parecia ser feita de pura magia. Ele era conhecido entre os seres mágicos por sua sabedoria e coragem, e todos os habitantes da Terra sabiam que ele era diferente de todos os outros Pégasus que já existiram. A profecia de Tebes falava sobre uma ameaça sombria que se aproximava da Terra, uma figura maligna conhecida como a escuridão eterna. Estava despertando de seu sono milenar e planejava mergulhar todo o mundo em trevas. A profecia dizia que apenas um Pégasus com asas de luz e coração puro seria capaz de enfrentar a escuridão eterna e restaurar o equilíbrio. Esse Pégasus seria guiado por um sinal celestial, uma estrela cintilante que brilharia nos céus noturnos. Pégasus, Luminus, o Pégasus especial, percebeu que ele estava destinado a cumprir a profecia. Com a orientação de Tebes, o oráculo, e a proteção dos seres mágicos, ele embarcou em uma jornada épica para se preparar para a batalha contra a escuridão eterna. Ao longo de sua jornada, Pégasus encontrou aliados improváveis, como uma corajosa elfa chamada Elara, que possuía habilidades místicas de cura, e um jovem mago humano chamado Alaric, cujo poder mágico era ainda pouco desenvolvido, mas promissor. Juntos eles enfrentaram provações e perigos inimagináveis, cruzando terras desconhecidas e enfrentando criaturas das trevas que tentavam detê-los. No entanto, a chama de esperança que queimava no coração de Pégasus os guiava adiante. Enquanto Pégasus, Elara e Alaric se preparavam para enfrentar a escuridão eterna, eles precisaram passar por diversas provações e perigos ao longo de sua jornada. Logo no início da jornada, eles tiveram que atravessar a floresta que era pouco conhecida para eles. Era feia, um lugar sombrio e repleto de criaturas mágicas hostis que tentavam desorientá-los e levá-los a outros caminhos. Ao saírem daquela floresta estranha, partiram para alcançar a próxima pista sobre como derrotar a escuridão eterna. O trio teve que enfrentar as montanhas nebulosas. Eram montanhas cobertas por densas nuvens, onde criaturas aladas, ameaçadoras, habitavam os penhascos íngremes. Ao derrotar as criaturas, uma delas se transformou em um mapa, que indicou onde estaria uma relíquia mágica muito poderosa. Os amigos saíram dali com uma pista importante
e felizes por libertar a montanha nebulosa desses seres sombrios. Na busca pela relíquia mágica que poderia ajudá-los em sua luta, eles foram levados até o Lago dos Lamentos. Nesse lugar, vozes sussurrantes ecoavam pelas águas, tentando atrair as almas dos viajantes. Em suas águas, fantasmas de pessoas que morreram afogadas naquele lugar dançavam nas profundezas do lago, e suas vozes lamentosas eram como um canto de sereia, atraindo quem por ali passasse. A relíquia estava no fundo do lago. Eles podiam ver seu brilho emanar do fundo. Então Alaric usou sua magia, potencializada pelo poder mágico de Pégasus, e envolveram Elara, que mergulhou nas profundezas do lago, protegida pela magia dos dois amigos, e pegou a relíquia. Assim que esta foi retirada do fundo do lago, os fantasmas foram sugados para onde a relíquia mágica estava e desapareceram por completo, deixando o lago livre de sua influência maligna. Os amigos partiram felizes para o próximo desafio, o deserto infinito, onde o sol implacável castigava as criaturas da areia, com escorpiões gigantes e serpentes venenosas, que ameaçavam a vida dos amigos. Elara lutou com os escorpiões e serpentes junto com Pégasus, enquanto Alaric usava sua magia para proteger as criaturas da areia. A luta foi intensa, mas Elara, com suas habilidades de luta e as habilidades de Pégasus, derrotaram as serpentes venenosas e os escorpiões gigantes, libertando as criaturas da areia. Em gratidão, as criaturas deram a eles o olho do sol, uma enorme pérola dourada, que, quando exposta a qualquer luz, brilhava como o sol. A pérola encaixou com perfeição dentro da relíquia mágica, que parecia uma estrela de pedra, que deixou os amigos impressionados. O próximo desafio seria a Caverna dos Espíritos, onde iriam em busca de conhecimentos antigos. Eles entraram na Caverna dos Espíritos Sombrios, onde as sombras ganharam vida e assumiram formas aterrorizantes, para testar a coragem deles. Eles se mantiveram firmes, corajosos, e no final, os espíritos lhe deram um grimório com magias e encantamentos poderosos, que Pégasus deu para Alaric. Os espíritos então indicaram para eles o próximo desafio, e os três seguiram seu caminho para a Passagem do Esquecimento, uma área mística onde a memória de quem a atravessa é afetada e a jornada já percorrida começa a desaparecer de suas mentes. Alaric usou o Grimório e seu poder mágico, unindo os encantamentos do Grimório, criou uma proteção mágica contra os efeitos mágicos da Passagem do Esquecimento. No final dela havia uma torre, onde no topo se encontrava um cajado de pedra, que Elara logo percebeu fazer parte do artefato mágico, onde a pérola estava presa. Quando Alaric encaixou o cajado ao artefato, este inteiro se iluminou, se revelando uma arma capaz de derrotar a escuridão eterna. A cada desafio superado, Pégasus, Elara e Alaric cresciam em coragem e sabedoria. Suas conexões uns com os outros se fortaleceram e eles aprenderam a confiar em seus intuitos e habilidades mágicas para enfrentar os perigos que encontravam. Mesmo enfrentando todas essas provações, eles nunca vacilaram em sua missão, pois sabiam que o destino de todos dependia de sua coragem e determinação. Com cada obstáculo superado, eles ficavam mais próximos de cumprir a profecia e enfrentar a escuridão eterna em uma batalha decisiva pela sobrevivência de todos. Alaric pegou o poderoso cajado formado pelos artefatos e o entregou a Pégasus, que ao tocar o cajado com sua pata, uma transformação aconteceu. Uma luz poderosa circulou e ele foi mudando de forma para uma humana, com grandes asas que brilhavam como o sol.
Ele era alto e seus cabelos dourados pareciam pura magia. Tinha uma constituição física de um guerreiro e uma beleza comparada à dos deuses. Ele segurou o cajado mágico e alçou o voo indo para cima das nuvens e sentindo o poder dos raios do sol preencher de energia e poder. Ele agora estava pronto para enfrentar a escuridão eterna. Enquanto o tempo passava, a estrela cintilante no céu noturno se tornou cada vez mais brilhante, anunciando que o momento da batalha final estava se aproximando. A escuridão eterna estava ganhando força, espalhando sombras sinistras por toda a terra. Chegou o dia em que Pégasus, Elara e Alaric conheceram a escuridão eterna e se surpreenderam com o que viram. Ela não era um monstro terrível ou um espírito espectral, mas uma fada que deixou a escuridão dominar seu coração e se tornou uma fada negra. E agora toda essa escuridão que cresceu em seu ser se espalharam pela terra. Uma batalha épica deu-se início. Raios de luz e feitiços mágicos se chocavam contra as trevas, criando um espetáculo de poder e cor que iluminou o céu noturno como nunca visto antes. Em um ato de coragem suprema, Pégasus canalizou toda a sua luz interior e se tornou uma figura deslumbrante de pura luminosidade. Seus olhos brilhavam com a energia de 1000 estrelas e ele se lançou em direção à escuridão eterna. Ela não esperava aquela atitude e ficou apreensiva com toda aquela luz tão próxima. Nada do que ela fazia tinha sucesso. A luz de Pégasus era mais poderosa. A fada negra quis recuar, fugir, mas Pégasus a segurou nos braços. E quando seus olhos se cruzaram, ele pôde ver toda a dor e sofrimento que causaram aquela escuridão em seu coração. A fada negra um dia foi a fada mais bela de seu reino e se apaixonou por um humano. O amor deles era lindo e verdadeiro, e canções e poesias foram feitas celebrando esse amor. Mas um dia o humano foi confrontado pelos amigos sobre o que ele fazia todos os dias na floresta. Ele não quis revelar seu amor pela fada e deu uma desculpa qualquer que não convenceu seus amigos. Estes o seguiram e descobriram seu segredo. O pânico tomou conta do jovem que, para não ser ridicularizado por estar enamorado de um ser mágico, desprezou a fada e a ridicularizou na frente de todos, mesmo aquela atitude doendo muito em seu coração. A fada não compreendia o porquê daquilo. Ele então deu as costas para ela e saiu da floresta, deixando a fada com o coração partido, por ter sido rejeitada pelo homem que ela amava. As fadas não devem ter sentimentos negativos dentro de si mesmo. Mesmo uma tristeza foi o suficiente para criar trevas em seu coração, a transformando numa fada negra, cheia de ódio pelos humanos. Pégasus percebeu qual arma usar para vencer as trevas na fada negra. Ele a abraçou, fazendo sua luz dissipar as trevas ao redor. Depois a beijou, fazendo sua luz do amor preencher seu coração, dissipando todas as trevas que havia nela. A escuridão eterna foi derrotada e duas almas gêmeas se reencontraram. A profecia foi cumprida e a paz retornou à terra. Pégasus e a fada se tornaram duas estrelas cintilantes e ascenderam ao céu. Desde então, a estrela cintilante que brilha nos céus noturnos é conhecida como Estrela Illuminus, lembrando a todos que a esperança, o amor e a luz prevalecem sobre as sombras mais profundas e que mesmo nas horas mais escuras, o destino pode ser moldado por seres corajosos e determinados, como Pégasus e seus amigos. O mistério do abismo. No ano de 2023, a humanidade se deparou com um som aterrorizante e misterioso conhecido como Blup. Aquele som sombrio capturado a mais de 1000 metros de profundidade no oceano enviou arrepios pela espinha de qualquer pessoa que o ouvisse.
Algumas teorias sugerem que o Blup era resultado de uma atividade geológica desconhecida, enquanto outros especulavam sobre a existência de uma criatura monstruosa que habitava as profundezas abissais. O Instituto de Pesquisa Oceânica reuniu uma equipe corajosa liderada pelo Dr. Alex Turner, um experiente oceanógrafo conhecido por suas expedições perigosas. Eles partiram em busca da origem do Blup, navegando em direção ao abismo escuro e inexplorado do oceano. Conforme o submarino Abyss Explorer mergulhava nas profundezas, a tripulação começou a sentir uma sensação de inquietação. Sons estranhos e assustadores ecoavam pelas paredes do submarino, fazendo-os duvidar de sua sanidade. Era como se estivessem sendo observados por algo maligno e desconhecido. O ambiente opressivo parecia afetar até mesmo as máquinas do submarino, causando falhas inesperadas e ameaçando a vida de toda a tripulação. Enquanto os pesquisadores lutavam para manter a calma, eles perceberam que algo sinistro estava acontecendo ao seu redor. Sombras se movimentavam nas profundezas, e a cada mergulho mais fundo, a sensação de perigo iminente aumentava. Eventualmente, o Abyss Explorer chegou à origem do Blup. Em meio à escuridão do oceano, eles se depararam com uma criatura colossal e grotesca. Envolta em trevas, seus olhos brilhavam com uma luz vermelha sinistra e sua pele era coberta por protuberâncias afiadas e espinhos. Haviam tentáculos que se estendiam em todas as direções, assumindo a aparência do que tocasse, camuflando a criatura colossal. Uma boca enorme com várias fileiras de dentes afiados se abria, sugando tudo que passasse próximo a ela. Seus tentáculos eram extensões de sua boca, pois sugavam o que passasse próximo a eles. Ao se aproximarem do abominável ser marinho, o som do Blup se intensificou, transformando-se em um coro de gritos angustiantes ululantes que penetravam a mente dos tripulantes. A cada Blup emitido pela criatura, um horror sem precedentes se instalava em suas mentes. Era como se o som os controlasse. Visões de um futuro sombrio onde a criatura destruía tudo, se alimentando de cada ser vivo na superfície. Eles estavam diante de uma criatura ancestral, um antigo mal que havia se ocultado nas profundezas do oceano por eras desconhecidas. O êxtase e o controle que o ser mantinha sobre a tripulação os levaria à loucura se não fosse o Dr. Turner, que apesar de toda sua coragem, sentiu o horror tomar conta de sua alma. Ele compreendeu que essa criatura era uma força sombria e antiga, que não deveria ser perturbada ou desafiada. Era uma entidade que havia sido esquecida pelo tempo e agora eles haviam chamado sua atenção. Enquanto o Abyss Explorer tentava desesperadamente escapar, a criatura lançou seus tentáculos retorcidos contra o submarino, arranhando o casco com uma força devastadora. A tripulação entrou em pânico, pois sabiam que qualquer tentativa de lutar contra essa abominação seria inútil. Em um ato de sobrevivência desesperada, o Dr. Turner ordenou uma manobra arriscada para se esconder entre fendas rochosas submersas, na esperança de evitar a criatura. Enquanto o submarino se escondia no escuro, a escuridão envolvia a mente deles. Perceberam que o oceano nunca mais seria o mesmo. A expedição do Abyss perceberam que o oceano nunca mais seria o mesmo. Após se esconderem nas fendas rochosas, a tripulação do Abyss Explorer ficou em completo silêncio, com os sistemas desligados para evitar qualquer detecção pela criatura aterrorizante que os perseguia. O ambiente ao redor era escuro e sombrio, e a tensão dentro do submarino era palpável. Conscientes de que a criatura poderia sentir até mesmo a menor vibração, os membros da equipe mantiveram-se imóveis e em completo sigilo. Cada respiração era controlada,
e todos se comunicavam através de sinais manuais e olhares silenciosos, evitando qualquer som que pudesse trair sua posição. Horas se passaram e a atmosfera claustrofóbica dentro do Abyss Explorer era quase insuportável. O tempo parecia se arrastar enquanto a tripulação esperava em angústia. No entanto, a determinação de sobreviver e escapar dessa terrível ameaça manteve-os focados. Quando finalmente acreditaram que a criatura havia se afastado, o Dr. Tanner tomou a difícil decisão de começar a emergir lentamente das fendas rochosas. Cautelosamente, eles ativaram o sistema do submarino, verificando cada componente para evitar qualquer ruído desnecessário. O Abyss Explorer emergiu das profundezas com extrema cautela, aproveitando cada segundo para examinar os arredores em busca de sinais da criatura. Eles foram afortunados o suficiente para notar que a criatura não estava mais nas proximidades, o que lhes deu uma pequena chance de escapar. Sabendo que a velocidade era crucial, a equipe manobrou o submarino com precisão, seguindo uma rota diferente daquela que os trouxera ao encontro da criatura. Usando sua experiência em navegação submarina, o Dr. Tanner guiou o Abyss Explorer por um labirinto complexo de passagens rochosas, buscando caminhos mais seguros, afastados do domínio da criatura. Mesmo com todas as precauções, a viagem de retorno não foi isenta de perigos. O Abyss Explorer enfrentou uma verdadeira prova de coragem e habilidade da tripulação. Enquanto emergiam das profundezas do oceano, eles se depararam com um ambiente ainda mais hostil do que o que encontraram no fundo do abismo. Enquanto subiam em direção à superfície, o submarino enfrentou tempestades marinhas intensas. As correntes de águas eram violentas e turbulentas, jogando o Abyss Explorer de um lado para o outro, como um brinquedo nas mãos do oceano. A equipe precisava usar toda a sua experiência para manobrar o submarino de forma segura e evitar serem arremessados contra recifes e rochas submarinas. As correntes marítimas nas camadas superiores do oceano eram imprevisíveis e perigosas. O Abyss Explorer teve que navegar com cautela, evitando ser levado para regiões ainda mais inexploradas e potencialmente perigosas. O Dr. Tanner e sua equipe estavam em constante comunicação, ajustando continuamente o curso para enfrentar as forças poderosas da natureza. Conforme o submarino se aproximava da superfície, a equipe começou a encontrar criaturas marinhas desconhecidas, algumas das quais nunca haviam sido catalogadas antes. Essas criaturas eram estranhas, com aparências bizarras e comportamentos que variavam entre a curiosidade e a agressão. A equipe do Abyss Explorer tinha que agir com cautela, evitando entrar em conflito com essas espécies desconhecidas, enquanto continuavam a subir. Após dias de intensa navegação, o Abyss Explorer finalmente emergiu das profundezas do oceano. A tripulação foi recebida com alívio e emoção pelos membros da equipe de resgate, que haviam monitorado a situação desde o início. Todos a bordo do submarino estavam emocionalmente abalados, mas gratos por terem sobrevivido ao terror que enfrentaram nas profundezas abissais. A expedição do Abyss Explorer tornou-se um segredo sombrio entre a equipe. Eles nunca mais voltaram a explorar aquelas profundezas sombrias, conscientes de que a criatura ancestral era uma ameaça que não poderia ser subestimada. O mistério do abismo continuou a ecoar na memória de cada membro da equipe, servindo como um lembrete sombrio de que o oceano ainda guarda segredos aterrorizantes, esperando pacientemente para serem descobertos por almas corajosas o suficiente para enfrentá-los. Em meio a todos esses desafios, a tripulação do Abyss Explorer demonstrou grande habilidade, trabalhando em conjunto e determinação.
cada membro da equipe desempenhou um papel crucial na viagem de retorno, tomando decisões rápidas e precisas para superar as adversidades. O Dr. Tanner, como líder experiente, foi um guia fundamental durante toda a jornada. Sua calma sobre pressão e conhecimento profundo dos oceanos foram essenciais para tomar decisões difíceis que garantiram a segurança de todos a bordo. Conforme o Abyss Explorer se aproximava da superfície, a tensão diminuía gradualmente. A tripulação finalmente emergiu em águas mais tranquilas e seguras. O alívio se espalhou pelos rostos dos membros da equipe, sabendo que sobreviveram a uma das experiências mais aterrorizantes de suas vidas. A viagem de retorno foi uma jornada de descoberta. Embora a criatura ancestral do abismo tenha deixado uma marca indelével em suas mentes, a equipe do Abyss Explorer sabia que a experiência os tornou mais fortes e sábios. Eles prometeram continuar com suas pesquisas, mas com respeito renovado pela vastidão e perigos ocultos no oceano. A expedição se tornou uma experiência compartilhada apenas entre aqueles que vivenciaram o mistério do abismo. Permaneceu como uma advertência silenciosa para a humanidade, lembrando-nos de que, apesar de nossas conquistas tecnológicas, o oceano ainda guarda segredos profundos e sombrios que devem ser abordados com humildade e respeito. Sobreviver à terrível experiência. O Abyss Explorer sobreviveu à terrível experiência, mas a equipe nunca mais foi a mesma. Eles juraram guardar segredo sobre o verdadeiro terror que encontraram nas profundezas, conscientes de que o mundo não estava preparado para enfrentar esse mal ancestral. Assim, o mistério do abismo permaneceu oculto nas sombras da humanidade, e a humanidade deveria aprender a respeitar a vastidão do oceano e suas insondáveis profundezas, onde criaturas assustadoras e desconhecidas podem espreitar esperando pelo momento certo para emergir e espalhar medo e terror em um mundo desprevenido. Ainda hoje, a tripulação daquela expedição é assombrada pelo som emitido pela criatura do abismo. Mesmo longe dos oceanos, na segurança de seus lares, quando o silêncio toma conta do ambiente e um som profundo e visceral ecoa em suas mentes. Blup. Morfeu. Morfeu é um dos muitos deuses e personificações relacionadas ao sono e aos sonhos na mitologia grega. Seu nome é derivado da palavra grega morphe, que significa forma ou formação. Ele é frequentemente retratado como um deus alado, que toma a forma de sonhos para visitar os mortais durante o sono. Morfeu é um dos milhares de filhos de Hipnos, o deus primordial do sono. Hipnos e sua esposa Nix eram responsáveis por trazer sono aos mortais. Morfeu é conhecido por suas habilidades de transformação. Ele era um dos Onírios, deuses dos sonhos, que podiam assumir qualquer forma, humana ou animal, para aparecer nos sonhos das pessoas. Morfeu tinha a tarefa específica de enviar sonhos aos mortais. Embora os sonhos pudessem ter várias origens, Morfeu era o responsável por criar os sonhos mais vívidos e realistas. Morfeu aparece em várias histórias mitológicas e peças de teatro na Grécia Antiga. Aparece nos escritos dos poetas e dramaturgos, como Ovídio e Eurípides. É importante mencionar que às vezes o nome Morfeu é usado de forma mais geral para se referir ao deus do sono em si, ao invés de especificamente a figura que envia os sonhos. Lembrando que a mitologia grega é repleta de histórias ricas e cheias de simbolismo, e Morfeu é apenas uma das muitas figuras fascinantes que compõem as histórias gregas.
Na ilha de Creta, na Grécia, em uma caverna esquecida e oculta nas profundezas de uma antiga tumba, Morfeu, o deus do sono, permanecia adormecido havia muitos séculos. Sua figura alada jazia imóvel como se o tempo tivesse esquecido de seguir seu curso ali. Porém, um terremoto súbito e desconhecido, como um suspiro da própria terra, agitou a quietude da caverna e despertou o deus há muito esquecido. Ao abrir os olhos, Morfeu sentiu-se fraco e enclausurado após um sono profundo que parecia não ter fim. Uma sensação de vazio e fome o assolou, e ele percebeu que durante todos aqueles séculos de sono não havia se alimentado dos sonhos e pesadelos dos mortais. Movendo-se com lentidão, Morfeu decidiu sair da caverna para encontrar almas que pudessem satisfazer sua ânsia voraz. Com suas asas cansadas e trêmulas, ele vagou pela ilha de Creta, onde encontrou um pequeno vilarejo. Lá as pessoas viviam suas vidas sem suspeitar do despertar do antigo deus do sono. Com um toque suave, Morfeu induziu um sono profundo em alguns dos habitantes, mergulhando-os em seus próprios sonhos e pesadelos. Enquanto eles dormiam, ele absorvia suas emoções e experiências oníricas, sentindo a energia vital fluir para suas asas murmurantes. A cada sonho que devorava, Morfeu sentia-se um pouco mais fortalecido. Seus olhos, outrora sem brilho, agora brilhavam com intensidade, enquanto ele se regenerava com as visões noturnas das pessoas adormecidas. Contudo, conforme a força do deus do sono crescia, sua influência também se expandia. O sono se espalhava como uma praga silenciosa, envolvendo mais e mais almas inocentes. A escuridão da noite se tornava aliada de Morfeu, e as noites em Creta pareciam se prolongar indefinidamente. A notícia da maldição do sono se espalhou além das fronteiras da ilha. Viajantes curiosos e corajosos chegavam a Creta atraídos pelo mistério e pela promessa de encontrar com o sobrenatural. No entanto, poucos escapavam da influência do deus faminto. Enquanto Morfeu crescia em poder, alguns começaram a perceber que o equilíbrio do sono e do despertar havia sido perturbado. Sacerdotes e sábios de outras regiões se uniram para buscar uma solução para conter o avanço implacável da maldição do sono. Entre eles estava Helena, uma jovem de espírito destemido e mente brilhante. Ela embarcou em uma jornada para encontrar a lendária flauta, a única que tocava a canção de Morfeu. Uma flauta feita de forma artesanal e rústica, talhada por um sátiro, onde, ao ser usada, era emitida uma melodia capaz de adormecer Morfeu. A busca de Helena levou finalmente às profundezas de um vale sagrado, já esquecido por tanto tempo quanto levou o aparecimento de Morfeu. Seu primeiro destino era o Templo da Lua, onde uma oráculo, conhecida por saber todas as respostas, poderia fornecer pistas sobre a localização da flauta. Helena viajou por dias, atravessando a densa vegetação do vale e cruzando riachos até chegar ao templo. Ao se apresentar ao oráculo, ela acolheu Helena com olhos sábios e um sorriso gentil. Contou a ela sobre a jornada que a aguardava e os perigos que enfrentaria. A flauta era protegida por criaturas míticas e estava escondida em uma gruta quase inacessível, no coração de uma montanha. Com a ajuda dos ensinamentos da oráculo, Helena partiu em direção à montanha. Ela precisou vencer tempestades que surgiam do nada, sem nenhum fim aparente. Teve que escalar penhascos íngremes, se desviando de abismos traiçoeiros. Helena enfrentou o desafio das tempestades, furiosas, com mistura de determinação e astúcia. Enquanto o vento uivava e a chuva caía torrencialmente, ela encontrou abrigo sobre a saliência rochosa e em grutas temporárias, aguardando o pior das tempestades passar. Confiava em sua resistência e perseverança,
sabendo que eventualmente a tempestade iria se acalmar. Nos trechos mais íngremes do penhasco, Helena utilizou suas habilidades de escalada, que adquiriu durante anos de explorações e aventuras. Com dedicação e cuidado, encontrou pontos de apoio e segurança nas rochas, movendo-se com destreza pelas superfícies verticais. Cada passo era calculado e sua coragem a empurrava para a frente. Quando se deparou com abismos traiçoeiros, ela usou seu conhecimento para evitar quedas perigosas. Avaliava a profundidade e a largura das fendas, encontrando maneiras de contorná-la e encontrar passagens seguras através de pontes naturais de rochas firmes. Ela sabia que qualquer erro poderia ser fatal e, portanto, não arriscava impulsos imprudentes. Em sua jornada, Helena também utilizou ferramentas como cordas e ganchos que a ajudaram a superar o obstáculo. Observava as montanhas e os abismos para traçar rotas seguras, evitando áreas instáveis ou propensas a deslizamentos. Além disso, Helena aprendeu a ouvir e observar a natureza ao seu redor. As montanhas e as florestas, apesar de imponentes, tinham seu próprio ritmo e sinais de perigo iminente. Ela prestava atenção aos sons do vento, ao cantar dos pássaros e às mudanças no terreno, buscando pistas sobre o próximo desafio que enfrentaria. Suas habilidades de lidar com as adversidades naturais também se devia ao seu profundo respeito pela natureza, pelo ambiente ao seu redor. Helena entendia que a montanha era um lugar sagrado, habitado por criaturas míticas e guardiões invisíveis, e agia com humildade e reverência diante dessas forças desconhecidas. Dessa forma, Helena superou as tempestades, escalou penhascos íngremes e desviou-se dos abismos traiçoeiros, continuando sua busca pela flauta que tocava a canção de Morfeu. Sua coragem, habilidade e conexão com a natureza foram fundamentais para vencer. Helena tinha sangue de guerreiros dos antigos heróis gregos. Sua coragem nunca vacilou e sua determinação era implacável. Após dias de árdua escalada, Helena alcançou a entrada da gruta lendária. Uma aura mágica a cercava, enchendo-a de apreensão e expectativa. Mas para chegar até a flauta, Helena precisou provar seu valor diante dos seres míticos, agentes do sono e guardiões da flauta. Os espíritos da montanha. Entidades ancestrais da montanha que se fundiam com a própria geologia do local. Eram seres gigantes, com corpos rochosos e olhos brilhantes como pedras preciosas. Sua impotência e poder tornavam a montanha viva e eles guardavam a gruta com fervor. As ninfas do sono, ninfas enigmáticas, que emanavam um brilho suave e celestial, eram guardiãs da paz e do sono profundo, envolvendo a gruta com um encanto calmante. Quem se aproximasse, sem um propósito nobre, seria enredado por suas canções hipnóticas e cairia em um sono profundo. Os licãs do sonho. Essas criaturas meio humanas, meio lupinas, habitam a escuridão dos sonhos noturnos. Vigilantes atentos, eram responsáveis por proteger os segredos da gruta durante a noite, quando Morfeu estava mais ativo. Por fim, o dragão do sono, um ser colossal, parecido com uma serpente cujas escamas pareciam feitas de sombras e estrelas. O dragão do sono era o guardião supremo da gruta e a personificação do sono profundo e restaurador. Seus olhos brilhavam com a tranquilidade do descanso eterno e suas asas sussurravam canções de adormecimento. Essas criaturas míticas eram seres divinos e selvagens, cuja presença na gruta inacessível era pouco conhecida pelos mortais. Elas formavam uma harmonia mágica com a própria essência da lendária flauta, protegendo-a com afinco e zelo. Para alcançar a flauta, Helena precisou mostrar coragem e respeito, provando que sua busca era verdadeira e desprovida de intenções egoístas. Cada encontro foi uma prova
de que Helena não buscava impor sua vontade sobre as criaturas míticas, mas sim respeitá-las como guardiãs da gruta sagrada. Com paciência, empatia e determinação, ela superou os desafios e conquistou a confiança das criaturas, provando-se digna de encontrar a lendária flauta da canção de Morfeu. Sua jornada não foi apenas uma questão de habilidades físicas, mas também uma jornada de sabedoria, compreensão e respeito pelo mundo mágico ao seu redor. A flauta mágica e lendária, cujos poderes estão ligados ao sono e aos sonhos, possui uma série de habilidades únicas e poderosas que podem influenciar o mundo onírico e trazer equilíbrio ao reino dos sonhos e do despertar dos mortais. Alguns dos poderes mais significativos da flauta incluem a quebra da maldição do sono, a restauração dos sonhos e purificação dos pesadelos. Seus poderes devem ser usados com sabedoria e respeito, pois mexer com os sonhos e a mente das pessoas pode ter consequências imprevisíveis. Helena, ao buscar a flauta, mostrou a responsabilidade e o discernimento necessário para lidar com esses poderes e usá-los para o bem maior da humanidade. Na gruta, o som de uma melodia suave e hipnótica ecoava pelos corredores escuros da caverna, atraindo-a para o interior. Dentro da gruta, Helena encontrou-se cercada por um jardim celestial, repleto de flores de todas as cores e tamanhos. A flauta estava bem protegida no centro do jardim, cercada por espinhos afiados. Helena sabia que teria que ser cuidadosa para não ser afetada pela canção. Com movimentos habilidosos, ela desviou-se dos espinhos e se aproximou lentamente da flauta. Seu som doce e suave encheu o ar, enquanto Helena envolvia o instrumento em uma sacola. No momento em que a flauta foi retirada de seu lugar, o jardim pareceu tremer e uma figura etérea e majestosa emergiu das sombras. Era uma ninfa antiga, guardiã do jardim, que havia testemunhado as intenções puras de Helena em sua busca. Impressionada com a bravura da jovem, a ninfa sorriu e abençoou a jornada de Helena. Com a flauta em mãos e a bênção da ninfa, Helena retornou ao Templo da Lua. A oráculo a acolheu com alegria e realizou uma cerimônia sagrada para ativar todo o poder da flauta. A lendária flauta irradiava uma luz dourada e sua melodia envolvia todo o templo. Sabendo que não tinha tempo a perder, Helena partiu em uma corrida contra o relógio para retornar a Creta. Ela sabia que Morfeu estava se tornando cada vez mais forte e o sono profundo engoliria a ilha, alcançando até as regiões mais remotas. Determinada, Helena retornou a Creta, onde enfrentaria Morfeu em uma batalha entre o sono e o despertar, o sonho e a realidade. A vida de muitos dependia do sucesso dessa luta, e a esperança recai sobre os ombros de uma jovem corajosa. Ao perceber a busca de Helena pela lendária flauta, Morfeu, o deus do sono, sentiu uma ameaça a seu domínio sobre os sonhos e sono dos mortais. Como guardião do reino do sono e dos sonhos, ele temia perder o controle sobre sua influência, o controle de sua influência sobre a humanidade. Morfeu se manifestou e usou seus poderes do sono para atrapalhar a busca de Helena. Primeiro foram os sonhos distorcidos. Morfeu utilizou seus poderes para criar sonhos ilusórios e enganadores para tentar confundir e desencorajar Helena em sua busca. Os sonhos pareciam reais, cheios de desafios, mas Helena aprendeu a discernir a ilusão da realidade, seguindo sua intuição e determinação. Pesadelos intensos. Como mestre dos pesadelos, Morfeu intensificou os pesadelos daqueles que estavam envolvidos na busca pela flauta. Ele tentou assustá-los e enfraquecer sua coragem, na esperança de que desistissem do objetivo. Ilusões enganosas. Morfeu criou ilusões para tentar desviar Helena do caminho certo. Transformando-se em figuras familiares, ele tentou confundi-la e fazê-la seguir caminhos errados. Tentativas de persuasão. Vendo que tudo que tentou falhou,
O deus do sono tentou persuadir Helena a abandonar sua busca, oferecendo-lhe riquezas, poder, sonhos lisonjeiros com recompensa por desistir. Ele queria convencê-la a abrir mão de sua missão nobre, que poderia mudar o destino de muitos. Contudo, a força interior de Helena, combinada com a ajuda das criaturas míticas da gruta, a permitiu superar todas as adversidades criadas por Morfeu. Ela manteve-se fiel ao propósito nobre de restaurar o equilíbrio e não se deixou levar pelas artimanhas do Deus do Sono. A determinação de Helena e sua empatia para com os outros seres trouxeram à tona a verdadeira natureza de seu coração, a protegendo contra os efeitos dos poderes de Morfeu. E assim a história se desenrola em meio a sonhos e pesadelos, noites intermináveis e dias adormecidos. O destino de Creta e de todos os que nela habitam está entrelaçado com a imortal luta entre Morfeu e Helena, numa batalha que decidirá o futuro dos mortais e do próprio Deus do Sono. Quando Helena finalmente chegou à caverna onde Morfeu estava adormecido, ele a recebeu com olhos sonolentos e furiosos, mas logo percebeu a presença da flauta. A batalha foi intensa e o poder de Morfeu tentou desgastar Helena, mas a força interior da jovem heroína se mostrou imensa. Ela encontrou a oportunidade perfeita e, com um golpe decisivo, conseguiu atingir Morfeu com uma melodia envolvente da flauta. A melodia mágica dissipou a névoa ao redor de Morfeu e ele sentiu uma energia nova e revigorante preenchê-lo. Helena mostrou ao Deus do Sono a importância de respeitar os limites no mundo dos sonhos e usar seus poderes para beneficiar a humanidade. Com gratidão nos olhos, o Deus do Sono reconheceu o esforço de Helena em quebrar a maldição e devolver o equilíbrio ao sono. E ao despertar, prometeu usar seus poderes para ajudar os mortais ao invés de dominá-los. Morfeu direcionou seus poderes usando-os para auxiliar os sonhadores ao invés de dominá-los. Ele aprendeu com Helena a importância de respeitar os limites dos sonhos humanos e a influência que suas ações exercem sobre a mente das pessoas. Helena retornou às terras de Creta, trazendo a esperança para corações adormecidos dos habitantes. Com a influência positiva de Morfeu e a coragem de Helena, a ilha de Creta floresceu em harmonia. O equilíbrio entre o sono restaurou a saúde e o bem-estar da população, enquanto os sonhos tornavam-se uma fonte de inspiração e crescimento pessoal. A ilha voltou a viver em harmonia e o equilíbrio entre o sonho e a realidade foi restaurado, graças à coragem e determinação de uma jovem. Helena tornou-se uma lenda viva, a valente jovem que ousou enfrentar o Deus do Sono. Sua história inspira muitos a enfrentar seus próprios desafios com coragem e sabedoria, sabendo que até mesmo os deuses podem ser tocados e transformados pelo poder da bondade humana. A flauta foi colocada em segurança na gruta sagrada, aos cuidados dos seus guardiões. A gruta proibida, que antes era temida, tornou-se um local sagrado de peregrinação para aqueles que buscavam sabedoria e cura através dos sonhos. As criaturas míticas da gruta, antes escondidas e desconfiadas, passaram a interagir com os mortais, guiando-os em suas jornadas oníricas. Um novo entendimento entre Morfeu e a humanidade foi estabelecido. A ilha de Creta viveu em paz e a magia do sono e dos sonhos floresceu como nunca antes. E assim, a lenda de Helena e sua busca pela lendária flauta permaneceu viva nos corações dos mortais, como uma lembrança constante do poder e da determinação e da compreensão em busca por equilíbrio e harmonia. Helena se tornou um exemplo de coragem, sabedoria e compaixão, inspirando um novo capítulo na mitologia de Morfeu, o destino dos sonhos e o destino dos sonhos humanos. A história da busca de Helena pela lendária flauta da canção de Morfeu tornou-se uma lenda imortalizada nas canções dos poetas e nas mentes dos sábios, inspirando gerações futuras a enfrentar seus próprios desafios com valentia e sabedoria. Merlin.
Era uma noite escura e tempestuosa. Eu estava sentada na minha poltrona de balanço, recordando uma experiência que mudou minha vida para sempre. As memórias ainda são vívidas em minha mente, como se tivesse acontecido ontem. Há muitos anos, quando eu era apenas uma jovem, eu morava em uma casa isolada no campo. Eu tinha um adorável gatinho preto chamado Merlin, um fiel companheiro que trazia alegria à minha vida. Porém, as superstições da época fizeram com que a vida de Merlin se tornasse ameaçada. Certa noite, uma vizinha chegou em nossa casa, em estado de pânico, afirmando que havia visto um gato preto no cemitério local e que isso era um mau presságio. Eu não acreditava em superstições, mas a mulher insistiu que era um sinal de desgraça iminente. Ela instigou um medo em mim que nunca imaginei sentir. Os dias seguintes foram marcados por uma crescente inquietação. As pessoas da comunidade começaram a nos evitar, e olhares de desconfiança foram direcionados a mim e ao meu amado gato. A superstição se espalhou como uma praga e a atmosfera tornou-se sufocante. Uma noite, um grupo considerável de vizinhos bateu à nossa porta. Eles gritavam que Merlin era uma criatura maligna associada ao diabo. Minhas súplicas, por alguma razão, caíram em ouvidos surdos e eles invadiram minha casa com violência. Eu me agarrei a Merlin tentando protegê-lo, mas não havia escapatória. O pobre gatinho foi arrancado de meus braços e jogado numa fogueira, queimando em chamas cruéis. A visão foi aterrorizante, um pesadelo do qual não consigo esquecer. Os vizinhos se dissipou, a vizinhança foi embora, deixando-me sozinha em meio à dor e à angústia. Aqueles que antes eram meus vizinhos e amigos foram cegados pelo medo e ignorância. Eu nunca poderia perdoá-los pela crueldade que infligiram a um inocente ser. A partir desse dia, uma escuridão se instalou em meu coração. Eu me tornei reclusa, evitando o olhar acusador dos outros. A dor da perda de Merlin ainda me atormenta, e o trauma daquela noite assombra meus sonhos. Mesmo agora, em meus dias de idade avançada, nunca deixei de sentir tristeza e raiva daquela época sombria. Mas se há algo que aprendi, é que devemos desafiar superstições e olhar para além das aparências para ver a verdadeira essência de cada ser. Uma noite, enquanto a chuva batia furiosamente nas janelas e o vento uivava assustadoramente, eu comecei a ouvir sons estranhos ecoando pelos corredores escuros da casa. Passos arrastados e suspiros fantasmagóricos pareciam emergir dos cantos escuros. A solidão que consumia meu ser havia criado uma ligação sobrenatural entre mim e a memória de Merlin. Envolta por uma aura de melancolia e desespero, eu comecei a ver aparições dos olhos amarelos e brilhantes do meu gatinho, refletidos nas sombras das paredes. O medo começou a dominar-me, mas também uma estranha sensação de conforto em sentir a presença de Merlin novamente. Determinada a me vingar das pessoas que destruíram a vida do meu fiel companheiro, eu comecei a estudar as antigas artes ocultas e maldições poderosas. Em um ritual, invoquei uma entidade sombria, e ela lançou uma maldição sinistra sobre aqueles que praticaram este ato cruel. Nas noites seguintes, uma terrível série de eventos começou a assombrar os moradores da comunidade rural. Sombras inquietas dançavam à luz da lua cheia e sons horríveis ecoavam nos becos escuros. À medida que a maldição se espalhava, o medo e a paranoia se alastrou pela comunidade e ninguém conseguia escapar do sentimento de que estavam sendo observados por olhos amarelos ardentes. No entanto, à medida que a maldição se espalhava, algo estranho aconteceu. A própria energia maligna que eu tinha invocado começou a se voltar contra mim. As aparições dos olhos amarelos agora assombravam meus pesadelos, e a sensação de ser observada tornou-se constante.
A escuridão que uma vez me motivou a buscar vingança, agora me consumia. Enquanto os habitantes da comunidade lutavam contra a maldição que assolava suas vidas, eu, em minha idade avançada, lutava comigo mesma, presa em um ciclo interminável de dor e remorso. Enquanto eu afundava cada vez mais em minha escuridão interior, a maldição que eu havia invocado crescia em força e malevolência. A comunidade inteira estava mergulhada em caos e desespero, e eu percebi que minha busca por vingança apenas trouxe mais sofrimento a todos, inclusive a mim mesma. Uma noite em meio à escuridão e uma tempestade, enquanto a culpa e o remorso ameaçavam me engolir, um suave miado ecoou pela porta entreaberta. Eu me levantei da minha poltrona e, hesitante, caminhei até a entrada. Ao abrir a porta, meus olhos encontraram os de um lindo gato branco de pelagem impecável e olhos azuis radiantes. O felino olhou para mim com uma serenidade reconfortante, como se compreendesse a dor que me consumia. Eu me vi atraída por aquela presença cativante e, ainda hesitante, estendi a mão para acariciar o gato. Uma sensação de calma e paz começou a fluir através de mim, como se o gato branco trouxesse consigo um poder curativo. As sombras da maldição e da vingança começaram a se dissipar lentamente. Com o passar dos dias, a presença do gato branco tornou-se uma constante em minha vida. Ele se tornou meu novo companheiro, e a bondade do animal começou a dissolver as trevas em meu coração. Eu aprendi a valorizar a vida e a apreciar a beleza e a simplicidade do presente momento, em vez de me perder no passado. Enquanto eu cuidava do gato branco e encontrava conforto em sua companhia, a maldição que eu havia lançado sobre a comunidade começou a perder força. Os eventos sombrios se acalmaram e a comunidade, aos poucos, começou a se recuperar. Eu decidi usar a sabedoria que ganhei, com minha experiência pessoal, para ajudar as pessoas da comunidade a superarem as suas próprias dores e superstições infundadas. Com o tempo eu me tornei uma figura respeitada e querida pela comunidade. Com o passar dos anos, o gato branco tornou-se meu eterno guardião, um símbolo vivo de renovação e esperança. E toda vez que eu olhava nos olhos azuis brilhantes do meu amigo felino, eu sabia que tinha encontrado a paz que tanto procurava. Que essa história traga uma mensagem de esperança e inspiração, mostrando como o poder do amor e da compreensão pode superar a escuridão interior. Lembre-se sempre de que, mesmo em meio à adversidade, é possível encontrar paz e a redenção. Terror na floresta. Era uma noite sombria e sinistra. A lua estava oculta pelas nuvens densas, deixando o mundo envolto em completa escuridão. Na pequena cidade de Quebec, no Canadá, uma história macabra circulava entre os moradores, sobre uma floresta misteriosa nos arredores. Uma floresta sombria, como era conhecida, que aterrorizava a todos com suas árvores retorcidas, que se inclinavam umas sobre as outras, formando um teto ameaçador. Os raios do sol mal conseguiam penetrar a densa vegetação, criando um ambiente enervante e sombrio entre as árvores. Diziam que a floresta sombria abrigava criaturas assombrosas e que aqueles que se aventuravam por lá nunca mais voltavam. A lenda mais temida era a da Mãe das Sombras, uma entidade que se escondia entre as árvores e perseguia quem se atrevesse a entrar em seu território. Um grupo de jovens destemidos, atraídos pela adrenalina e desafiados pelos mais velhos, decidiu explorar a floresta sombria em uma noite de lua cheia. Eles queriam provar que as histórias eram apenas superstições sem fundamentos. Aos poucos adentraram a floresta, com os corações batendo acelerado em seus peitos.
O silêncio era opressor e o único som audível era o eco de seus passos sobre as folhas secas. A escuridão parecia engolir tudo ao seu redor, e a sensação de que estavam sendo observados os deixava mais agitados. Enquanto avançavam mais profundamente na floresta, a tensão aumentava. Cada sombra parecia ganhar vida, e os galhos das árvores se contorcem como garras querendo agarrá-los. Logo eles perceberam que haviam se perdido, e o medo tomou conta do grupo. Então, um a um, os jovens começaram a desaparecer misteriosamente. Gritos agudos e abafados ecoavam pelas árvores, mas era impossível determinar sua origem. O pânico se espalhou entre os que restaram, e a busca frenética por uma saída se iniciou. No meio da agonia, avistaram uma figura escura se movendo nas sombras. Era uma silhueta alta e sinistra, que os observava com olhos vermelhos brilhantes. O terror tomou conta do grupo quando perceberam que estavam cara a cara com a Mãe das Sombras. Sem esperanças, tentaram correr, mas a criatura os alcançou em um piscar de olhos. Com garras afiadas, ela atacou um dos jovens, levando-o para as profundezas da floresta. Os outros tentaram escapar, mas a Mãe das Sombras era implacável, e um após outro os jovens foram desaparecendo. Quando a manhã chegou, a floresta estava silenciosa novamente. Os moradores de Quebec ficaram horrorizados ao descobrir que o grupo de jovens nunca voltou da Floresta Sombria. Desde então, nenhum outro aventureiro se atreveu a entrar na floresta. A lenda da Mãe das Sombras só cresceu em terror e mistério, tornando a Floresta Sombria um lugar assombrado e proibido para sempre. Entre todas as criaturas que habitam a Floresta Sombria, a Mãe das Sombras é a mais aterrorizante de todas. Ela se esconde nas profundezas da floresta. Ela é uma figura alta e esguia, envolta em um manto negro que se mistura às sombras. Seus olhos brilham numa cor vermelha como brasas, e ela é conhecida por perseguir e caçar qualquer intruso que se aventure em seu território. A lenda diz que ela guarda segredos sombrios e possui poderes sobrenaturais que a tornam praticamente imbatível. Os segredos sombrios da Mãe das Sombras são envoltos em mistério e medo, e poucos se atrevem a falar sobre eles. Acredita-se que ela seja uma entidade antiga, cujas origens se perdeu nos registros mais antigos da Floresta Sombria. Segundo as lendas, a Mãe das Sombras fez um pacto com forças obscuras e sobrenaturais há séculos atrás, buscando poder e imortalidade. Esse pacto permitiu que ela se tornasse uma figura temível com habilidades sobrenaturais, que a tornam quase invencível. A Mãe das Sombras é movida por um desejo implacável de vingança contra todos aqueles que se atrevem a entrar em sua floresta. Seus olhos vermelhos, brilhantes, são como um símbolo da raiva e do rancor que ela carrega em seu coração sombrio. Um dos segredos mais assustadores atribuídos à Mãe das Sombras é sua capacidade de aprisionar as almas daqueles que ela captura. Essas almas perdidas se tornam suas companheiras eternas na escuridão da floresta, condenadas a vagar sem rumo ao lado da entidade maligna, e são usadas por ela quando ela acha necessário. Ninguém sabe ao certo como a Mãe das Sombras surgiu, ou se ela já foi uma pessoa comum antes de se tornar a criatura sinistra que é hoje. Sua origem permanece um mistério que gera especulações e temores entre os moradores de Quebec. Alguns acreditam que, apesar de sua natureza maligna, a Mãe das Sombras pode de alguma forma estar ligada à proteção da Floresta Sombria. Ela poderia ser uma espécie de guardiã, afastando intrusos para preservar o equilíbrio frágil da natureza no local. Alguns dizem que a Mãe das Sombras realiza rituais macabros dentro da floresta, invocando poderes sombrios e criaturas assustadoras
para proteger seu território. Esses rituais criam uma atmosfera ainda mais sinistra na floresta, tornando-a um lugar de horror e desespero. Esses segredos sombrios da Mãe das Sombras são passados de geração em geração como parte da lenda e do terror que cercam a Floresta Sombria. Se eles são realmente verdadeiros ou apenas contos criados pelo medo e pela imaginação, ninguém pode dizer com certeza. O que se sabe é que a Floresta Sombria permanece como um lugar assustador e proibido, onde os segredos do passado e as ameaças do presente se entrelaçam em uma trama sombria e inquietante. As criaturas que servem a Mãe das Sombras foram algumas das almas que um dia sucumbiram a ela e foram transformadas nos seres sinistros que capturaram os aventureiros. Os galhos são ramificações das árvores retorcidas da Floresta Sombria, que parecem ganhar vida própria. À medida que os aventureiros se aproximavam, os galhos se estenderam como garras ameaçadoras, segurando-os e os puxando para o abraço das sombras. Olhos na escuridão, olhos brilhantes e misteriosos que espreitam nas sombras. Eles observavam cada passo dos intrusos, causando ondas de inquietude entre os aventureiros, se mantendo ocultos, adicionando ainda mais terror à já sombria paisagem. Os aventureiros foram levados pelo pânico e paranoia a correrem para o mais profundo da floresta, encontrando seu fim com a Mãe das Sombras. Sussurros enlouquecedores. As vozes sussurrantes que ecoam pela floresta são ininteligíveis, mas parecem provocar sensações de paranoia e medo. Alguns dos aventureiros foram convencidos pelos sussurros a seguir caminhos perigosos. Ao tomar decisões imprudentes, encontraram seu fim nas profundezas da floresta. Vultos invisíveis. Presenças que se movem entre as árvores sem forma definida. Os aventureiros podiam sentir suas presenças, se aproximando, mas não conseguiam vê-los. Mas nunca conseguiram vê-los claramente. Isso criou uma sensação de constante perigo e insegurança, tornando difícil distinguir o amigo do inimigo na Floresta Sombria. E muitos aventureiros acabaram matando seus companheiros por achar que era uma criatura da floresta. Almas perdidas. Fantasmas e espíritos de aventureiros que desaparecem na floresta ao longo dos anos. Essas almas vagam sem rumo, prontas para atrair outros incautos para o seu destino sombrio. Cada ser traz consigo seu próprio mistério e ameaça, contribuindo para o terror e o suspense que envolve esse lugar sombrio e proibido. A lenda da Floresta Sombria continua a crescer, deixando os moradores de Quebec com medo do desconhecido e das sombras que escondem o verdadeiro terror dessa floresta sinistra. O fato é que quem entrou na floresta nunca saiu para contar o que de fato acontece lá e para onde vão de verdade os que se aventuram a adentrá-la. Valentina e o Alfa. Certa vez, em uma pequena aldeia cercada por densas florestas, uma destemida caçadora chamada Valentina fazia suas rondas pela floresta, caçando e cuidando da segurança da aldeia. Desde jovem, ela treinara com seu pai, um renomado caçador, para proteger a aldeia dos perigos que se escondiam na escuridão da noite. Entretanto, nada poderia tê-la preparado para o desafio que estava prestes a enfrentar. Depois que seu pai faleceu, ela ficou responsável pela proteção da aldeia e fazia isso com muita responsabilidade, coragem e competência. Os aldeões confiavam nela como confiaram em seu pai. Há muitos anos, rumores sobre um lobisomem aterrorizante espalhavam-se pelas aldeias vizinhas e chegaram até a aldeia de Valentina. Dizia-se que ele era um alfa, o líder de sua matilha. Era grande e sua força e astúcia o tornavam quase invencível. Dizia-se que a cada lua cheia o céu se tingia de vermelho,
por conta do seu imenso poder. Era um sinal de que ele emergiria da escuridão para caçar, não só os desavisados ou os caçadores que o desafiavam, mas também atacar as aldeias. Um dia os ataques do lobisomem alfa tornaram-se mais frequentes e brutais, e a cada ataque ele se aproximava da aldeia de Valentina, o que deixou a aldeia em estado de constante medo. Valentina, determinada a proteger seu lar e sua aldeia, decidiu enfrentar o desafio de caçar esse lobisomem que aterrorizava sua aldeia e as demais. Um jovem aldeão chamado Nathan, que cresceu com Valentina e também foi treinado por seu pai, havia voltado para a aldeia recentemente. Ele foi convidado por uma aldeia das redondezas para protegê-la do Alfa, mas não conseguiu, e a aldeia foi arrasada. E o Alfa destruiu tudo na tentativa de caçar os aldeões. Estes só sobreviveram porque se refugiaram na igreja. Como um ser das trevas, o Alfa não pisava em solo sagrado. Depois que amanheceu, o chefe da aldeia expulsou Nathan, que voltou para casa. Antes da próxima lua cheia, Valentina se preparou para a batalha e Nathan ajudou a treinar, mas se recusou a ir com ela caçar a fera aterrorizante. Enquanto Valentina reunia suas melhores armas e afiava suas facas, ele perguntou: "Já passou pela sua cabeça que esse lobisomem alfa só está protegendo sua matilha? Afinal, eles já estavam aqui antes dos aldeões chegarem." Valentina olhou para ele sem entender o motivo daquela pergunta. Nathan sempre foi meio estranho e retraído. Tirando ela e seu pai, quase ninguém da aldeia falava com ele. E depois do que aconteceu na aldeia vizinha, ele virou motivo de piada. No entanto, aquela pergunta, mesmo vinda dele, era muito estranha. Valentina então respondeu: "Nós também temos o direito de ficar aqui. É nossa casa também. E se o que disse for verdade, também estamos protegendo nossas famílias." Nathan encarou por uns segundos e perguntou: "Está mesmo disposta a se arriscar por essas pessoas que vão te apunhalar pelas costas na sua primeira falha?" Valentina nada respondeu. Afinal, ele estava certo. Já haviam feito isso com seu pai muitas vezes. As pessoas eram muito injustas e intolerantes e encaravam o trabalho dela como se fosse uma coisa fácil de se fazer. Mas ela havia prometido a seu pai que cuidaria da aldeia, e ela não quebraria essa promessa. Vendo que ela não iria responder, Nathan se calou e continuou a ajudá-la com as armadilhas engenhosas que ela costumava criar. Valentina sabia que essa caçada não seria fácil e que precisaria de toda a sua coragem e habilidade para enfrentar o lobisomem alfa. Os dias se passaram e, próxima à lua cheia, Nathan sumiu. Valentina o procurou por toda a aldeia, mas não o achou. Um aldeão disse ter visto ele indo pela estrada que levava à aldeia vizinha. Ela imaginou que ele tentaria ser aceito novamente, já que os moradores dali não davam descanso a ele, sempre o lembrando de seu fracasso. Quando a lua cheia surgiu finalmente no céu, tingindo tudo de vermelho, a aldeia mergulhou em um silêncio perturbador. Todos sabiam que era a hora de se abrigar e rezar pela segurança de todos e torcer para que a corajosa caçadora conseguisse caçar a fera. Valentina adentrou a floresta com tons de vermelho por causa do brilho da lua, seguindo rastros e cheiros, guiada pelo faro apurado que herdara de seu pai. Ela era cautelosa, evitando qualquer barulho sob seus pés, enquanto se aproximava do território do lobisomem alfa. A tensão no ar era palpável, anunciando um confronto iminente. De repente, um uivo aterrador cortou o silêncio da noite, e um galope frenético e potente vinha pela floresta abrindo caminho entre as árvores, indo na direção de Valentina. Ao contrário dela, a fera fez questão de anunciar sua chegada. O lobisomem alfa revelou-se com olhos brilhantes, ferozmente escuros e vermelhos.
Seu pelo negro e desgrenhado exalava um ar de poder, e o brilho vermelho da lua sobre ele era refletido em seu pelo, tornando-o negro avermelhado. O tamanho e porte daquele ser impressionante deixou claro para Valentina que talvez ela não saísse viva daquele confronto. Valentina ficou diante da criatura sem recuar. Seu coração batia rápido, mas ela não permitia que o medo a dominasse. Ambos se encaravam, cada um conhecendo o poder do outro. O lobisomem alfa se aproximou calmamente e farejou Valentina. Ela não se sentiu ameaçada e ele se aproximou, mais dela, rodeando e farejando-a. O lobisomem então falou em um rosnado que Valentina, sem entender como, compreendeu. Vamos lutar, e se eu vencer, você virá comigo, viver com minha matilha. Se eu perder, irei embora dessa floresta para bem longe e escolherei outro território para habitar com a minha matilha. O confronto teve início. A caçadora e o lobisomem dançavam em um combate mortal. Movendo-se com agilidade e precisão, Valentina se esquivava dos golpes poderosos do lobisomem, enquanto tentava encontrar uma brecha em sua defesa. As armadilhas que preparou provaram ser úteis, mas o alfa era inteligente e ágil o suficiente para evitar todas elas. Horas se passaram e a batalha parecia interminável. Valentina estava fascinada com aquele ser, que mesmo como animal tinha muitas vezes um comportamento humano. Ela estava exausta, mas sabia que não podia desistir. Seu objetivo era proteger sua aldeia. O alfa, percebendo que ela estava cansada, se afastou e se deitou mais adiante próximo a uma árvore, como um cão que se cansou de brincar com seu dono. Valentina compreendeu e fez o mesmo. Ambos se olhavam de longe, e Valentina teve a impressão de que aquele olhar era familiar. O lobisomem alfa então disse a ela num rosnado: A minha matilha é como sua aldeia. Eles dependem de mim para protegê-los e garantir alimento e abrigo. Sou responsável por eles como você se sente responsável por sua aldeia. Não sou injusto quando caço vocês. Afinal, eu já estava aqui quando vocês chegaram. Ao ouvir aquelas palavras, Valentina se lembrou na mesma hora de Nathan. Rapidamente se colocou de pé, no que o lobisomem fez o mesmo. Ela olhava nos olhos dele, tentando não crer no que desconfiava. Então, com voz trêmula, ela perguntou: Nathan? O alfa olhou para ela e seus olhos, que até então eram vermelhos, assumiram a cor azul, mudando consequentemente a cor do brilho da lua para um azul quase celeste, deixando toda a floresta com a mesma cor. Valentina olhava tudo ao seu redor. Aquilo era mágico e lindo. Quando ela se virou, o alfa estava de frente para ela. Aqueles olhos azuis cintilantes eram, com toda certeza, os de Nathan. Com receio e desejo, Valentina acariciou a pelagem do lobisomem. Ela estava encantada e atraída por aquele ser magnífico. Ele então disse num rosnado: Há um motivo para você poder me compreender. E qual seria esse motivo? Valentina perguntou, se sentindo estranha falando como um animal. Você é minha fêmea e eu sou seu alfa. A única maneira de salvar os aldeões é vir comigo e viver ao meu lado para sempre. A caçadora sabia que precisava tomar uma decisão. Naquele momento em que ela estava tão próxima da fera, e a fera estava tão vulnerável, seria perfeito. Ela só precisava enfiar sua lâmina de prata em seu coração e tudo estaria acabado. Mas então, por que a dúvida, Valentina? Ela se perguntava. O fato era que algo mudou. Talvez o brilho da lua, o encanto da fera, ou descobrir que aquele ser era Nathan. Ela não sabia, mas não queria mais lutar ou matar o alfa. Valentina escolheu ir com ele. Largou suas armas
desfez suas armadilhas e montou sobre eles, sumindo para sempre na floresta. Nunca mais a lua cheia nasceu com tons vermelhos, mas em alguns meses do ano, uma bela e brilhante lua azul nascia no céu. As aldeias nunca mais foram atacadas, nem por lobisomens, lobos ou outra ameaça qualquer. Valentina e Nathan se casaram e construíram sua casa afastados da aldeia, bem no meio da floresta. E nas noites de lua azul, quem estivesse na floresta podia ver uma bela jovem de vestes brancas, montada sobre um enorme lobo negro com olhos tão azuis como a lua, que corria livre pela floresta, seguido por toda uma matilha de lobos negros. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se inscrever, fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima!